Olá, bem-vindos ao Juris 360 Lab. Que bom ter a audiência por aqui para mais uma análise nossa. Olá, um prazer estar aqui. Hoje a gente vai dar uma olhada em decisões recentes do Supremo lá do informativo 116.3. O STF andou definindo umas coisas importantes sobre federalismo, autonomia, responsabilidade fiscal. Exato, temas bem quentes. Vamos começar então com o primeiro bloco. São 4 julgados do plenário que a gente separou. Vamos lá. O primeiro é a ADI 3.516, do Ceará. Qual era a briga lá? Olha, era uma lei estadual do Ceará que fazia o seguinte: ela pegava uma parte da grana dos impostos e amarrava, vinculava ao pagamento de um prêmio por desempenho fiscal. Ah, um bônus? Ok. E qual o problema? O problema é que não era só para o pessoal da ativa, da área fiscal. A lei também incluía os servidores inativos e os pensionistas nesse pagamento. Entendi. E o STF? Então, o Supremo derrubou a lei, considerou inconstitucional mesmo. A base foi o artigo 167, inciso 4º da Constituição, né? Aquele que proíbe vincular a receita de imposto para despesa específica. Certo, regra geral da não vinculação. Mas tem exceções, não tem? Tem sim. Existe uma exceção, está lá no artigo 37, que permite vincular para incentivar a eficiência da administração tributária. Só que o STF entendeu que esse estímulo só faz sentido para quem está trabalhando, né? Para quem está na ativa, buscando melhorar a arrecadação. Faz todo sentido. Pois é, estender esse prêmio usando o dinheiro de imposto vinculado para quem já está aposentado ou é pensionista, aí não. Viola a regra e também, a lógica do sistema de previdência, que é contributivo. Perfeito. O incentivo é para a eficiência ativa, não para quem já contribuiu. Linha clara. Vamos para o segundo caso? A DPF 862, do Rio de Janeiro. Isso. Nessa DPF, o STF analisou umas decisões da Justiça do Trabalho. Essas decisões tinham dado estabilidade àquela do artigo 19 do ADCT, sabe? Sei, a estabilidade excepcional para quem não era concursado antes da Constituição de 88. Exato. Só que deram essa estabilidade para empregados da OAB do Rio contratados pela CLT. E aí? OAB é um caso à parte, né? Justamente. O Supremo disse que essas decisões trabalhistas eram inconstitucionais. Por quê? Violavam a autonomia da OAB, que está lá no artigo 133 da Constituição, mexiam com a segurança jurídica e, principalmente, deram uma interpretação muito larga, indevida mesmo, para o artigo 19 do ADCT. E qual foi a lógica do Supremo para a OAB especificamente? Olha, o Estatuto da OAB, a Lei 8.906, prevê uma situação bem específica de estabilidade. Era para quem era funcionário estatutário antigo e optou pela CLT. Não era para quem já entrou como seletista. Entendi. Então, as decisões do Justiça do Trabalho criaram uma estabilidade que não estava nem na Constituição nem na lei da OAB. Isso reforça aquela natureza sui generis da ordem, né? Ela não é um órgão público típico. Interessante. Reforça o status único da OAB e limita a aplicação de regras gerais, como essa do ADCT. Bom, falo de estruturas e competências, vamos para o julgamento conjunto agora. ADIs 7.175 de Minas e 7.176 do Paraná. GAECos na pauta. Exatamente. Aqui a discussão foi sobre normas, atos normativos de ministérios públicos estaduais e também um decreto lá do Paraná que organizavam os GAECos, os Grupos de Atuação Especial contra o Crime Organizado. E a contestação era sobre o quê? Competência. Isso. Quem questionou alegava que essas normas estaduais estavam invadindo a competência da União para legislar sobre direito penal, processo penal, aquela história, né? Clássico. E o STF? O STF validou as normas, mas deu uma interpretação conforme. O entendimento foi que esses atos, na verdade, tratam de organização interna do MP, sabe? E de cooperação entre instituições. Não invadem a competência federal para criar lei penal ou processual. Ah, então é mais uma questão administrativa de cooperação. Exato. O Supremo viu isso como ferramenta legítima para dar mais eficiência no combate ao crime organizado, à macrocriminalidade. E isso está alinhado com o poder de investigação do MP que o próprio STF já reconheceu em outras decisões importantes. Certo. Então é um sinal verde para a atuação dos GAECos estaduais, desde que, claro, dentro dos limites da investigação ministerial que o STF já definiu antes. Isso mesmo. Ótimo. Isso nos leva ao último julgado deste bloco. E esse é pesado, hein?
Repercussão geral mexe com União, estados, municípios. O recurso extraordinário 1007-271 de Pernambuco, tema 968. Pois é, esse tem um impacto grande. A discussão central era: a União pode, por lei federal, prever sanções para estados e municípios que não seguirem as regras gerais sobre equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS, os regimes próprios de previdência. E a sanção podia ser, por exemplo, suspender repasses de dinheiro. Exatamente, suspender transferências voluntárias era um dos exemplos na lei questionada, a Lei 9.717/98. E o que o STF decidiu? Fixou tese, né? Fixou. Duas teses principais. Primeira, sim, é constitucional a lei federal prever essas sanções. É um jeito de garantir que as normas gerais sobre RPPS sejam cumpridas. Ok, poder de sancionar validado. E a segunda tese? A segunda é que, apesar disso, é possível levar a questão para a justiça. O estado ou município que for alvo da sanção pode contestar judicialmente. Ele pode, por exemplo, apresentar laudos técnicos mostrando que não tem o déficit que a União está alegando, ou então mostrar um plano alternativo que também garanta a sustentabilidade da previdência local. Ah, então tem um espaço para a defesa técnica do ente federado. Faz sentido. E qual foi o racional mais a fundo do STF para permitir as sanções? Bem, a Constituição dá competência concorrente para a União legislar sobre Previdência, né? Artigo 24, inciso 12. Isso inclui editar normas gerais, como diz o parágrafo 2º, e também fiscalizar o cumprimento delas, para garantir a saúde financeira dos sistemas, como reforça o artigo 40, parágrafo 22. Certo. O que isso não fere a autonomia dos estados e municípios. E a possibilidade do controle judicial funciona como um contrapeso, um equilíbrio, né? Permite que o ente local se defenda tecnicamente se achar que a exigência da União não está correta. Entendi. Consolida o poder da União de supervisionar e até punir a má gestão previdenciária local, mas, ao mesmo tempo, garante o direito de defesa na justiça com base em dados técnicos. Um equilíbrio importante. Exatamente. Bom, para a gente fechar este bloco, vamos recapitular rapidinho. Vimos o STF limitando o bônus para inativos com dinheiro de imposto vinculado, reafirmando a natureza especial da OAB para fins de estabilidade, validando a estrutura dos GAECos estaduais para combate ao crime e confirmando o poder da União de fiscalizar e sancionar RPPS, mas com essa porta aberta para contestação judicial técnica. Bastante coisa, né? Muita coisa importante definida. Com certeza. Essa foi a nossa análise do primeiro bloco de decisões do informativo 1163. A gente se vê no próximo bloco para continuar essa exploração. Até lá! Olá! Vamos começar mais um bloco aqui, continuando nossa conversa sobre o informativo 1163 do STF. Temos mais 4 julgamentos importantes para a gente analisar hoje, né? Isso mesmo. Vamos falar de competência da União, tribunais de contas, a reforma trabalhista. Exato. E também repartição de ICMS. São decisões importantes com bastante impacto. Vamos lá detalhar isso. Beleza? Começando então pela ADI 7010, lá do Rio de Janeiro. Tinha uma lei estadual, né, que queria obrigar os bancos a fazerem a prova de vida de aposentados, pensionistas do INSS, aqueles com dificuldade de locomoção. A intenção parece boa, certo? Facilitar a vida das pessoas. Sim, a intenção talvez. Mas olha, a questão central aqui é: quem pode fazer leis sobre seguridade social? E a Constituição é clara, né? Artigo 22 diz que isso é competência privativa da União. Só o governo federal pode legislar sobre isso. Ah, entendi. E já tem lei federal, a 8.212, que fala que o INSS é o responsável por isso, pela manutenção dos benefícios, o que inclui a prova de vida. Então, a lei do Rio acabou entrando numa área que não era dela, sabe? Invadiu a competência federal. Entendi. Então, mesmo que a ideia fosse ajudar, o Estado não podia criar essa regra para os bancos nessa matéria do INSS. Foi declarada inconstitucional, então. Exatamente. A competência falou mais alto. Certo. Agora vamos para Sergipe, ADI 4964. A discussão foi sobre a escolha de conselheiros para o Tribunal de Contas do Estado. Eram 2 regras da Constituição de lá que estavam sendo questionadas, né? Uma sobre voto secreto na Assembleia Isso. e outra sobre um prazo para o governador nomear o escolhido. Então, sobre o voto secreto, o STF disse: ok, válido.
Por quê? Pelo princípio da simetria. A ideia é que o Estado tem que seguir o modelo federal em algumas coisas. E lá no nível federal, o Senado aprova ministro do TCU indicado pelo presidente com voto secreto. Faz sentido. Aí a mesma lógica valeu para o Estado. Voto secreto na Assembleia, tá ok. Agora, a parte do prazo, essa não passou. A regra dava 20 dias para o governador nomear o conselheiro que a Assembleia escolheu. E por que essa parte caiu? Pela mesma simetria. A Constituição Federal não dá prazo para o presidente nomear ministro do TCU. Então, se o Estado criasse esse prazo para o governador, estaria criando uma exigência que não existe no modelo federal. Quebraria a simetria, entende? Perfeito. A simetria corta para os dois lados. Tem que fazer o que o modelo federal manda, mas também não pode inventar restrição que não existe lá. É manter o padrão, né? Exatamente. Agora um tema que deu o que falar. Trabalho intermitente. Aquele contrato que a reforma trabalhista de 2017 criou. Foram várias ADIs juntas, né? 5826, 5829, 6154. A grande questão era, isso é constitucional? Muita gente falou em precarização, outros em flexibilidade. Pois é, foi um debate bem acalorado. Mas o plenário do STF decidiu que sim, é constitucional. O ponto central da decisão foi que, do jeito que a lei foi feita, essa modalidade não acaba com direitos trabalhistas essenciais, aqueles garantidos na Constituição. E quais foram esses pontos que o STF considerou? Bom, a lei garante o pagamento proporcional de férias, mais 1/3. 13º, descanso semanal remunerado. Garante também os recolhimentos para a Previdência. E um ponto-chave: o valor da hora não pode ser menor que o mínimo, nem menor que o de outros colegas na mesma função, com um contrato normal na empresa. Certo. Então, para a maioria do STF, com essas garantias, o modelo não seria um retrocesso social, que é algo que a Constituição proíbe. Argumentaram até que poderia formalizar gente que estava na informalidade e dar mais flexibilidade para empresas com demanda que varia muito e para o próprio trabalhador negociar. Quer dizer, o tribunal entendeu que, dentro dessa configuração legal, é uma opção válida, que busca um meio termo entre segurança e flexibilidade. Exatamente. A decisão meio que sinaliza que a Constituição não fecha as portas para novas formas de trabalho, mas coloca limites claros para proteger o trabalhador. Claro que a discussão sobre os efeitos práticos disso continua, né? Com certeza. Para fechar o bloco, vamos para o Pará. ADI 7685. Lá, uma lei estadual criou um jeito próprio de calcular o tal valor adicionado na mineração. E esse valor é a base para dividir o ICMS arrecadado entre o Estado e os municípios. O Pará podia fazer isso sozinho? Criar a própria regra? Não, não podia. O STF declarou inconstitucional. Veja bem, a Constituição Federal, lá nos artigos 158 e 161, ela é bem específica. Diz que os critérios para calcular esse valor adicionado, para dividir o ICMS com os municípios, têm que vir de uma lei complementar federal. É uma regra nacional. Ah, tá. E já existe essa lei complementar? Sim. A Lei Complementar 6390, ela já define as regras gerais. A Lei do Pará foi lá e criou uma regra nova, um percentual fixo sobre a receita bruta das mineradoras. A Lei Complementar Federal até permite um cálculo simplificado, assim, mas só em casos bem excepcionais, tipo tributação simplificada, não como regra geral para um setor inteiro. Isso acaba com a uniformidade que precisa ter nessa divisão de impostos no país todo, fere o Pacto Federativo. Entendi. Fica claro como essa divisão de competências e a necessidade de regras uniformes e impostos são delicadas no nosso federalismo, né? Muito. E assim, fechamos mais esse bloco. Passamos por competência legislativa, simetria federativa, direitos sociais no trabalho e federalismo fiscal. Bastante coisa. Pois é, são decisões que mostram o STF ali, né, mediando questões bem centrais para a organização do país e para as relações sociais e econômicas. Fica até uma reflexão. Como é que o direito constitucional, que foi pensado em outro contexto, lida com essas mudanças tão rápidas que a gente vive hoje? Como no caso do trabalho intermitente. Até onde vai o equilíbrio entre proteger e se adaptar? Excelente ponto para a gente pensar. Bom, nos vemos no próximo bloco. Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Juris 360 Lab. Hoje, o nosso foco está em decisões recentes do Supremo, lá do informativo 1163. A gente vai mergulhar em 3 julgados bem específicos, sabe?
com implicações práticas importantes em tributário e penal. Isso mesmo, são temas, bem relevantes, né? A gente vai falar sobre ITCMD em planos de previdência, tipo VGBL e PGBL. Aham. Depois, PIS e COFINS sobre rendimentos de fundos de pensão fechados. E, por fim, um ponto quente, limites da busca pessoal e a questão da pena no tráfico de drogas. Interessante. Toca no bolso, na gestão de fundos e na atuação policial. Muita coisa. Exatamente. Então vamos começar pelo primeiro, o RE 1363013, que virou o tema 1214, né? Com repercussão geral. A grande dúvida era: incide ou não ITCMD sobre valores de VGBL e PGBL que o beneficiário recebe quando o titular morre? Pois é, e a resposta do STF foi bem direta. É inconstitucional cobrar. Inconstitucional. E por quê? Basicamente, pela natureza desses planos, né, o VGBL é considerado um seguro de pessoa. O PGBL, embora seja previdência complementar, segue uma lógica parecida para esse efeito. Tipo seguro de vida? Exato. E o Código Civil, lá no artigo 794, diz que capital de seguro de vida não é considerado herança, sabe? Entendi. Então, se não é herança, não passa pelo inventário, não integra o patrimônio do falecido para fins de sucessão. E aí, bom, não tem o fato gerador do ITCMD, que é a transmissão causa-mortes. Simples assim. Faz todo sentido. E isso dá uma segurança enorme para quem contrata pensando na sucessão, né? Tira um custo e uma dor de cabeça do inventário. Com certeza. Mas tinha mais um ponto nesse julgado, não tinha? Algo sobre uma lei do Rio de Janeiro. Tinha sim um ponto lateral, mas também importante. O STF considerou constitucional uma norma do Rio, o artigo 42, da Lei 7.174 de 2015. E o que ela dizia? Ela permite que o pagamento do ITCMD, em casos de doação com reserva de usufruto, seja feito depois, em um momento posterior. O Supremo entendeu que definir quando pagar o imposto nesse caso específico está dentro da autonomia do Estado, sabe? Faz parte da margem que o legislador estadual tem. Tá, então o Estado pode definir o momento do pagamento desde que o imposto seja devido naquele tipo de operação. Isso, mas o foco principal da decisão, claro, foi mesmo a não incidência do ITCMD no VGBL e PGBL por morte. Beleza. Agora, saindo um pouco do planejamento individual e olhando para as entidades, né? O RE 722.528, tema 1280. A questão era se PIS e COFINS podem incidir sobre os rendimentos financeiros das entidades fechadas de previdência complementar, as EFPCs, os fundos de pensão, basicamente. Essa foi outra decisão de repercussão geral importante, e aqui o STF disse que sim, essa incidência é constitucional. Aqui pode. E qual foi a lógica? A lógica é que gerar rendimentos com aplicações financeiras é uma atividade típica dessas entidades, faz parte da gestão delas. Mas, assim, o ponto fundamental é entender o que não entra nessa base de cálculo. Certo, as exclusões, quais são? As receitas principais, que são as contribuições dos participantes e dos patrocinadores, tipo as empresas. Essas ficam de fora, elas já têm um regime tributário próprio. Aham. E também continuam valendo as isenções e deduções que já existiam na lei, como as parcelas que vão para as reservas técnicas, sabe? Aqueles valores que o fundo precisa guardar para garantir os benefícios futuros. Isso está nas leis 9718 e 9701. O valor sobre o qual incide acaba sendo menor, porque as maiores receitas e as reservas ficam de fora. Exatamente, a tributação acaba pegando uma parte mais, digamos, administrativa ou de gestão financeira mesmo, não o grosso do dinheiro que circula para pagar os benefícios. O impacto existe, claro, mas é bem delimitado por essas exclusões. Tá claro. Bom, deixando agora o tributário de lado, vamos para a área penal e processual penal. O habeas corpus 249.506, lá de São Paulo, julgado pela segunda turma. O primeiro ponto foi sobre busca pessoal sem mandado. O que, afinal, justifica a tal fundada suspeita?
Olha, essa é uma questão delicada, né? O HC analisou aquela situação clássica. A pessoa vê a polícia e muda de direção ou tenta fugir mesmo. Sim, acontece muito. E o STF entendeu que essa atitude pode sim ser um indicativo da fundada suspeita que o Código de Processo Penal exige lá nos artigos 240 a 244. Mas, e esse mas é importante, Qual é o mas? a suspeita não pode ser só por causa da fuga ou por, sei lá, intuição, preconceito. Precisa ter elementos objetivos, concretos, que façam o policial acreditar razoavelmente que a pessoa pode estar cometendo um crime ou escondendo algo ilícito. A fuga pode ser um desses elementos, mas tem que ser vista no contexto todo. Não é automático, sabe? Entendi. Tem que ter algo mais, um fundamento objetivo. E o segundo ponto desse mesmo HC foi sobre a pena no tráfico de drogas, né? O tal tráfico privilegiado. Exato. O julgado reafirmou uma coisa bem importante. Registros de atos infracionais, aqueles cometidos quando a pessoa era adolescente, não podem ser usados para negar a redução de pena do tráfico privilegiado. Ah, interessante. E por quê? O motivo é proteger o adolescente, não deixar que um erro da adolescência o estigmatize para sempre e respeitar a condição dele de pessoa em desenvolvimento. A Lei de Drogas, artigo 33, parágrafo 4º, prevê essa redução para quem é primário, tem bons antecedentes, não se dedica ao crime e não integra organização criminosa. Usar um ato infracional iria contra essa lógica de proteção e do tratamento diferenciado que a lei dá ao adolescente. Entendi. Proteção integral do adolescente. Isso. No caso concreto que eles julgaram, a busca pessoal foi considerada válida, mas o réu teve sim o direito à redução da pena. A pena de prisão foi até substituída por outras medidas. Bem relevante para a dosimetria da pena nesses casos. Bom, então só para recapitular rapidinho. Primeiro, nada de ITCMD sobre VGBL e PGBL por morte do titular. Correto. Segundo, PiscoFins incide sim sobre alguns rendimentos financeiros dos fundos de pensão fechados, mas com exclusões importantes, como contribuições e reservas. Exato. E terceiro, na área penal. A fuga ao ver a polícia pode justificar busca pessoal, se tiver base objetiva, e atos infracionais da adolescência não podem barrar o tráfico privilegiado. Perfeito. E acho que, como uma reflexão final, né? Essas três decisões mostram bem aquele equilíbrio delicado que o judiciário sempre busca. De um lado, o poder-dever do Estado de tributar, de policiar, e do outro, a necessidade de proteger direitos individuais, garantias fundamentais. Seja o patrimônio investido em previdência ou seguro, seja a proteção especial para adolescentes ou os limites da ação policial. É uma tensão constante, né? Exatamente. E fica a questão, né? Como é que as futuras leis e interpretações vão continuar ajustando essa balança entre o poder estatal e a liberdade individual? É algo para a gente continuar acompanhando. Sem dúvida. Ótima análise. Muito obrigado pela conversa. E a quem nos acompanhou, não se esqueça de se inscrever no canal Júris 360 Lab e deixar o seu like. Até a próxima! Até a próxima!